Muito bem. Nessa aula vamos continuar o estudo dos impostos da competência privativa. Estamos vendo da competência privativa da União, depois vamos ver dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Antes de continuarmos, 2 lembretes, que já foi comentado, nós vamos fazer os exercícios a respeito dos 2 primeiros módulos, que são tributos, competência tributária e essa parte de impostos, né? Uma vez que as questões são muito entrelaçadas com as matérias. Então, terminamos esse módulo que estamos agora, imposto da competência privativa. Vamos fazer uma bateria de exercícios recentes, de provas recentes, e depois, ao final de cada módulo, então, continuamos. E lembrando sempre que os nossos slides estão disponíveis no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Certo? Muito bem. Então vamos continuar com os impostos da União. Vamos ver agora o ITR, Imposto Territorial Rural. A denominação é fundamental para que a gente possa entender o imposto. Observe que é imposto territorial rural, ao contrário do IPTU, que é imposto predial e territorial urbano. O que já nos dá uma ideia do que nós vamos enfrentar aqui, na medida em que o ITR só vai incidir sobre a terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido, enquanto o IPTU, por ser imposto predial e territorial urbano, incide sobre todos o valor, inclusive, da terra nua e das edificações, etc. Essa é uma diferença fundamental e a gente vai explicar os detalhes agora com relação a esse importante imposto ITR, que tem um caráter extrafiscal bastante forte, nós vamos ver agora. Vamos lá, então. Vamos começar com o estudo do imposto territorial rural. O fato gerador deste imposto é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Vejam quantos conceitos importantes. O conceito de propriedade, o conceito de domínio útil, o conceito de posse, o fato de estar imóvel por natureza e, além disso, localizado fora da zona urbana do município. Muito bem, então, vamos começar. Propriedade é o mais amplo dos poderes sobre determinado bem, poder de usar, fruir, dispor do bem. A posse, é importante chamar a atenção que a posse que é considerada como fato gerador do ITR não é a posse do posseiro que invadiu, está na posse do terreno, não. É a posse juridicamente perfeita, em que o indivíduo age como se dono fosse do imóvel. É o usufrutuário que tem a posse, é o promitente comprador já emitido da posse. Então, é aquela posse juridicamente perfeita. Esta é a posse que é fato gerador do ITR. E muito cuidado, que a posse precária que tem, por exemplo, o inquilino, não é considerada fato gerador, porque ele não age como se dono fosse. Essa é a grande característica, inclusive uma posição do STJ firme com relação a isso. A posse que tem o inquilino não lhe coloca como contribuinte nem do ITR, nem do IPTU, porque ele não está agindo como se dono fosse. O conceito de domínio útil, nós precisamos fazer um esqueminha aqui no quadro para que você entenda exatamente como é essa questão do domínio útil. O domínio útil surge em função de um contrato chamado enfiteuse. E o que é esse contrato? Vamos lá. O contrato de enfiteuse ele pega o conceito de propriedade e acaba com o conceito de propriedade. Termina o conceito de propriedade, implode
o conceito de propriedade. E nesta implosão surgem duas figuras, o domínio direto e o domínio útil. Duas figuras que surgem com essa implosão do conceito de propriedade que causa o contrato de enfiteuse. Então, agora sim, vamos lá ver como é que fica essa questão. Então, esse contrato de enfiteuse, ele implode o conceito de propriedade. Desaparece o conceito de propriedade. Simplesmente desaparece esse conceito. E surgem dessa implosão da propriedade, do conceito de propriedade, duas figuras. O domínio direto e o domínio útil. Quem tem o domínio direto chama-se senhorio direto. Quem tem o domínio útil chama-se, o titular do domínio útil, chama-se enfiteuta ou foreiro. É o titular do domínio útil. Ora, o enfiteuta ou foreiro, que tem o domínio útil, é como se fosse um proprietário na prática. Na prática é como se fosse um proprietário, ou seja, ele pode vender a hora que ele quiser, só com uma diferença. Ele tem que pagar anualmente para o senhorio direto o foro. É a única diferença do conceito de propriedade. E quando ele vender o domínio útil, ele vende a hora que ele quiser, ele tem que pagar o laudênio, que se não for fixado diferente, é 2,5% do valor para o senhorio direto. Isso é muito comum, por exemplo, em Petrópolis, a maioria dos imóveis pertencem à família imperial, a família imperial tem o domínio direto, e as pessoas que têm lá têm o domínio útil e pagam o foro para a família imperial. Nos terrenos de marinha, muita gente chama terreno da marinha, não são terrenos da marinha, são terrenos de marinha, o senhorio direto é a União, então se paga o foro à União. Muita gente até confunde, acha que o foro tem natureza tributária, porque nos terrenos de marinha ele é pago para a União. Absolutamente, é um contrato privado. Esse contrato de enfiteuse não existe mais no atual Código Civil, mas os efeitos dos que foram feitos são eternos e permanece lá quem tem o domínio útil, que é tão semelhante à propriedade, que é fato gerador do ITR, então nós vamos ver também do IPTU. Muito bem, então já sabemos, propriedade, domínio útil, que surge em função do contrato de enfiteuse, e com propriedade, domínio útil e a posse. Maravilha. Sobre imóvel por natureza. O que é isso? Nós temos imóvel por natureza, que é a terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido ao terreno. E temos o imóvel por acessão física, que é aquilo que foi construído, acrescido ao terreno. O ITR não incide sobre as construções, as edificações sobre o imóvel por acessão física. O ITR incide tão somente sobre o imóvel por natureza. De tal forma que eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem exatamente como é que isso funciona. Vamos lá. Nós vamos de novo para a tela para que a gente dê esse exemplo que vai mostrar exatamente como funciona. Vamos lá. Olha só. Se eu tenho aqui uma propriedade rural e outra propriedade rural aqui, idênticas, produzindo a mesma coisa, idênticas. Mas numa delas eu tenho uma casa construída.
Ora, vamos imaginar que o valor venal, o valor de venda dessas propriedades, sejam o seguinte: essa daqui de 200 mil e essa daqui idêntica, produzindo a mesma coisa, mas por ter uma casa construída, 250 mil. Ora, qual o valor, sobre qual valor irá incidir o ITR desta propriedade aqui, essa propriedade A? Será sobre 200 mil. E sobre essa propriedade B? Será também 200 mil. Por quê? Porque o ITR só incide sobre o imóvel por natureza. Ele não incide sobre imóvel por acessão física. Nós vamos ver daqui a pouco, portanto, que a base de cálculo do ITR não é o valor venal, como é o caso do IPTU, e sim o valor fundiário, que é o valor da terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido ao terreno. Muito bem. Ora, então, já sabemos que a propriedade, o domínio útil ou a posse sobre imóvel por natureza, mas definido fora da zona urbana do município. Como é que é isso? Nós vamos voltar para os nossos slides para que a gente possa entender exatamente como é que funciona essa questão. Vamos lá. Para completar esse quadro, é lógico que se o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse, o contribuinte vai ser o proprietário, o titular do seu domínio útil, que é o enfiteuta ou foreiro, ou o seu possuidor a qualquer título. Lógico, não há nenhum mistério com relação a isso. Agora, dando sequência aqui, nós entendemos a base de cálculo, conforme eu disse, como valor fundiário. É o valor da terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido ao terreno, uma vez que ele só incide sobre imóvel por natureza. Maravilha. Então, propriedade, domínio útil ou posse sobre imóvel rural, fora da zona urbana, por natureza. Fora da zona urbana. O CTN, vocês sabem que há um conflito de competência quando há uma propriedade. O município querendo cobrar IPTU e a União querendo cobrar o ITR, isso é um conflito de competência. E quem resolve o conflito de competência, de acordo com o artigo 146, inciso 1º da Constituição, é a lei complementar. E o CTN fez isso. Definiu o que é zona urbana do município e, portanto, o ITR incide sobre o imóvel que não está na zona urbana. Essa classificação, adotada pelo CTN, nós vamos conhecer agora, nada tem a ver com a utilização da propriedade, com a destinação da propriedade. Absolutamente. Tem a ver com algumas características. Se a propriedade tiver 2 ou mais dessas 5 características que vamos conhecer agora, ela é considerada urbana. Se tiver uma ou nenhuma, rural. Isso está no artigo 32, parágrafos 1º e 2º do Código Tributário Nacional. Muito importante esta questão do que é área urbana e o que é área rural, para efeito de tributação do ITR, e mais, com detalhe, o STJ não concorda com o Código Tributário Nacional. Mas, boba, como é que pode acontecer? A Constituição estabelece que cabe à lei complementar definir. E aí, boba, como é que fica essa questão? Se o STJ não concorda com essa situação, em que pé fica isso? Então, vamos lá. Artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Artigo 32, parágrafo 1º. Vamos lá.
São 5 características: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Se tiver 2 ou mais dessas 5 características, ela é urbana. Caso contrário, ela será rural de acordo com o CTN. E o parágrafo 2º determina que a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizadas ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou comércio, mesmo que não tenham 2 daquelas 5 características. Então, minha gente, o que define o que é rural, o que é urbano, é a presença ou não de 2 dessas 5 características que nós acabamos de ver do artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Muito bem. Acontece que o STJ tem uma posição diferente, e é importante que a gente conheça isso. Então vamos lá. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração. Olha só esse detalhe. Desde que comprovada exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Esta é a posição do nosso STJ, discordando com o Código Tributário Nacional em função do artigo 15 do Decreto-Lei 57, que determina o seguinte: o disposto no artigo 32 não abrange o imóvel que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidido assim sobre o mesmo ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. Então, mas o que eu marco na prova? Você precisa saber que o CTN tem essa classificação, mas que o STJ tem essa posição em função desse decreto-lei. É importante conhecer os dois e saber, o examinador vai dizer se ele quer de acordo com a interpretação do STJ ou de acordo com o Código Tributário Nacional. Legal? E o último imposto da União, vamos lá conhecê-lo, é o IGF. Embora a Constituição tenha atribuído a competência para instituir, ela nunca exerceu, a União nunca exerceu a competência, mas é o único imposto da competência privativa que terá que ser instituído por lei complementar. São os únicos 2 detalhes, uma vez que não há ainda a instituição do IGF. É o único imposto de todos os 13, 7 da União, 3 dos estados e Distrito Federal e 3 dos municípios, para o qual ainda não há instituição do mesmo, exercício da competência tributária com relação a ele. Legal? Estes são os impostos da União. Na próxima aula, vamos começar os impostos de competência dos estados e Distrito Federal. Até lá.